E os estudos mostram o quê? Que o pino de fibra de vidro tem uma longevidade adequada, ele tem uma boa longevidade, mas ao mesmo tempo de ter uma boa longevidade, ele também tinha falhas mais previsíveis. Você tinha menos falhas catastróficas, ou seja, menos falhas que levavam à real perda de dente. Muitas vezes a gente tinha como reparar esse dente, a gente tinha justamente como refazer a restauração dele e não como o pino metálico fundido, que a maioria das vezes só restava a extração e o implante. Então o questionamento que eu vivo recebendo é: Renato, eu uso pino de fibra de vidro ou eu uso Ribond? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente ia lá atrás, né, quando era ou núcleo metálico fundido ou pino de fibra de vidro, tudo bem entender se era um ou outro, porque os dois tinham a mesma função na restauração. Agora, o Ribond não tem nada a ver, a função dele não tem nada a ver com a função do pino de fibra de vidro. Então não é um ou outro. E daí eu vou te explicar melhor isso agora. Então vamos entender primeiro assim, o porquê que a gente tem o pino de fibra de vidro. Vamos voltar então no núcleo metálico fundido. O objetivo do núcleo metálico fundido lá atrás sempre foi retenção. Retenção da nossa restauração, numa restauração geralmente que era de um preparo total, uma coroa total. Então lá atrás a gente não tinha maneiras de colar a nossa restauração no nosso dente, no nosso remanescente dentário. Muitas vezes era uma raiz, porque depois de sofrer um preparo total, tinha muita pouca estrutura. E esse preparo ele já tinha por objetivo criar uma retenção para a nossa restauração, uma forma de segurar mecanicamente a nossa restauração no nosso dente. E a presença de um pino era justamente para aumentar essa retenção, porque a quantidade de estrutura de dente que a gente tinha, a destruição já pela cárie, por fratura, não importa, somado ao preparo que se realizava, a gente praticamente não tinha mais estrutura de dente. Então a gente precisava do núcleo metálico para poder justamente aumentar essa retenção da restauração no remanescente dentário. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! E daí, com o tempo, os estudos mostravam que, apesar de segurar muito bem a restauração no dente e também ter uma grande longevidade, quando havia falha, e isso é muito importante, tá? Porque a falha faz parte do nosso trabalho. A gente tem que entender sempre que as nossas restaurações, eventualmente, elas vão falhar e não necessariamente por um erro técnico. É claro que com um erro técnico, né, ou com outros problemas que possam ter, essa falha pode ser precoce, mas dentro de uma situação ideal, a durabilidade ela é muito boa, só que chega num ponto que naturalmente vai ter a falha, pela degradação do cimento ou pela degradação dessa união, não importa, mas a falha faz parte dos nossos tratamentos. E ao essa falha fazer parte do nosso tratamento, com o pino metálico, essa falha geralmente trazia uma perda do dente, porque a maioria das falhas levavam uma fratura da raiz ou uma destruição completa dela que impossibilitava a gente fazer uma nova restauração. E aí que entrou o pino de fibra de vidro, que além de ser um material que facilitava muito o trabalho na relação estética em dentes anteriores, porque ainda tinha esse problema com o núcleo metálico, né? Você ainda tinha que conseguir esconder aquele pino, e muitas vezes esse pino gerava também um escurecimento na raiz, e isso acabava tendo um defeito estético também em região anterior, e o pino de fibra de vidro ajudava justamente também em evitar esse tipo de problema. Mas não só isso, e os estudos mostram o quê? Que o pino de fibra de vidro tem uma longevidade adequada, ele tem uma boa longevidade, mas ao mesmo tempo de ter uma boa longevidade, ele também tinha falhas mais previsíveis. Você tinha menos falhas catastróficas, ou seja, menos falhas que levavam à real perda de dente. Muitas vezes a gente tinha como reparar esse dente, a gente tinha justamente como refazer a restauração dele e não como o pino metálico fundido, que a maioria das vezes só restava a extração e o implante. Isso acontece pela forma que a força se distribui do pino ao dente, desses dois pinos ao dente. A primeira coisa importante é, qualquer um desses dois faz uma distribuição errada. Por quê? Porque naturalmente, se você pega um dente natural, um dente que não tem pino nenhum, você não tem uma concentração de forças na raiz do dente. E quando você coloca um pino, não importa se é metálico ou pino de fibra de vidro, você vai ter uma concentração de força em toda essa estrutura de raiz. Só que no caso do pino metálico, essa distribuição de força é mais no ápice, né, mais apical, na ponta do pino, enquanto quando você usa o pino de fibra de vidro, você tem uma distribuição de forças mais na região ali, ó, cervical.
Então você tem a possibilidade de ter uma falha mais passível de fraturas no pino de fibra de vidro do que acontece com o núcleo metálico fundido. Isso fez com que tivesse uma grande migração do núcleo metálico para o pino de fibra de vidro. Só que daí a gente encarava um outro problema, que era saber colar o raio do pino de fibra de vidro. Tem como colar direito, tem como colar muito bem o pino de fibra de vidro num dente. O problema é que quase ninguém sabe como. Mas não vamos para esse lado, porque o que eu quero ir é para hoje. Hoje a gente está comparando a escolha do Ribond ao invés do pino de fibra de vidro. E a gente tem que entender que isso não é uma escolha, não é um ou outro. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando a gente trabalha com adesão, que a gente aprende a colar a nossa restauração e não mais depender de uma retenção mecânica, a gente começa a entender que a gente não precisa mais de um preparo, que o pino nos ajudava para reter a nossa restauração. O que a gente tem agora é a própria adesão. O pino metálico fundido ele não é substituído pelo Ribond, não, ele é substituído pela adesão. Saber fazer a adesão correta no substrato que você tem, porque é a adesão que dá a retenção à restauração, entendeu? O que o Ribond faz então? O Ribond é um produto que está disponível na odontologia há mais de 30 anos e o objetivo dele é distribuir e absorver tanto as forças oclusais como também o estresse de contração de polimização da sua resina, fazendo com que você tenha uma formação da tua camada híbrida melhor, com que você proteja a sua adesão e também aumente a resistência do teu dente. Ou seja, aquela ideia que você tinha antigamente, ou que algumas pessoas ainda têm de forma errada, que pino, tanto metálico fundido como pino de fibra de vidro, aumenta a resistência da restauração, esquece, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer e nunca foi por isso que a gente usou pino. O pino sempre foi para retenção e ele nunca deu resistência, nunca se achou que ele dava resistência. Então resistência esquece. Só que o Ribond, ele sim fornece resistência por essa capacidade de absorver as forças e distribuir ela de uma maneira mais adequada sobre o dente, de dissipar ela melhor sobre o dente. Então, por isso que o Ribond não tem nada a ver com pino de fibra de vidro. O que você precisa para deixar de usar o pino de fibra de vidro? Primeiro, aprender a fazer o preparo. Aprender a preparar de acordo com o tipo de dente que você tem, o tipo de cavidade que você tem e o tipo de prótese que você vai fazer ou restauração que você vai fazer. Saber fazer a adesão. Isso não é só escolher o melhor adesivo, mas é saber usar esse adesivo de forma correta. Saber escolher qual é o adesivo, qual é o cimento. Isso é saber fazer a adesão. Saber os tempos que você tem de aplicação, não querer pular etapas. Isso vai fazer diferença. E usar o Ribond não como substituto, mas para melhorar a sua adesão, porque é isso que ele vai fazer, aumentando assim, no final, a resistência do teu dente. Ficou claro? Entendeu? Então já aproveita, clica num desses dois vídeos que o YouTube colocou aqui, ó, que você vai aprender muito com eles também, aí vai te ajudar muito no teu consultório. Valeu!